pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa quinta live, nosso quinto episódio da Jornada Emagrecer. Acho que tá passando bem rapidinho, né? Já estamos no quinto episódio, daqui a pouquinho chegamos às 17. Vai passar assim, gente, voando. Boa noite Cristina. Muito boa noite aí, pessoal que tá entrando. E a live de hoje, gente, para quem acompanha aí os stories, hoje eu vou falar sobre como controlar a vontade de comer o tempo todo. Por que é importante? Por que isso acontece? Vou falar sobre a diferença de fome física, fome emocional, como identificar essas duas fomes. Na live de hoje vocês vão aprender a controlar essa vontade. Sabe aquela vontade de beliscar às vezes um docinho o tempo todo? Ou então de estar bebendo alguma coisa ali o tempo todo. Às vezes você não bebe nem água, mas um suco, um refrigerante, tá sempre ali com vontade de beber alguma coisa também. Tudo isso a gente vai falar aqui na live de hoje. E lembrando, gente, vocês podem ficar bastante à vontade para mandar as suas solicitações, ou seja, vocês podem enviar aí, a partir de agora, a solicitação, que lá no finalzinho da live eu vou estar chamando algumas pessoas ao vivo para poder estar tirando as suas dúvidas, falando sobre o seu processo de emagrecimento, talvez, enfim. É um momento onde alguém pode entrar ao vivo comigo e ter uma breve mentoria. E também vocês podem estar enviando aí nos comentários o que vocês estão achando da live. Podem clicar aí bastante no coraçãozinho. Podem mandar aí nos comentários as dúvidas que surgirem ao longo da live. Porque assim, pessoal, às vezes eu vou falando aqui o tema e pode ser que alguém entrou um pouco depois, pode ser que alguma coisa não ficou totalmente clara. E o objetivo da jornada é o quê? Esclarecer o processo de emagrecimento. Então ninguém pode sair da live com dúvida. Então coloca aí nos comentários as dúvidas que surgirem, ou dúvidas, né, que talvez estejam aí pela cabecinha de vocês. Então fiquem bastante à vontade para colocar aí nos comentários, ok? Então vamos lá, pessoal. Já pra gente ganhar aqui bastante tempo, eu vou... O pessoal aí rindo, né? Eu vou já iniciar o tema de hoje. Mas antes, eu queria deixar aqui para vocês o significado do ato de comer. Por quê? Com o tempo, esse significado ele foi se perdendo. Foi se perdendo o prazer com a comida. E quando eu digo comida, gente, eu não tô aqui rotulando alimento saudável, alimento não saudável, alimento bom, alimento ruim. Não estou rotulando nenhum tipo de alimento, estou falando sobre comida. Subentende-se também que quando eu falo sobre comida, estou falando sobre comida de verdade e não sobre os industrializados, mas isso é papo para outra live. Mas voltando aqui, o que é o significado, né? O que significa o ato de comer? Em primeiro lugar, nós comemos para satisfazer necessidades fisiológicas, ou seja, bateu aquela fome, tô com a barriga roncando, eu vou lá e como o que me tiver disponível para poder saciar a minha fome. Um outro significado também que tem a comida e que eu gosto bastante de trazer isso, até assunto de vídeos que estão aí no Instagram, de textos, né, que eu já postei, que é sobre o prazer. A comida ela também tem esse significado, também tem esse sentido. Ela serve, como eu acabei de falar, para satisfazer uma necessidade fisiológica e ela também serve para nos dar prazer. Ou seja, sabe, com certeza aí, né, tem certos alimentos que nos remetem boas lembranças. Já falei muito sobre isso. Por exemplo, tem uma coisa que minha mãe faz muito que, se eu ver na hora, eu lembro dela, que é um bolo de milho. Talvez agora você já esteja começando a pensar, às vezes, naquele bolinho de chuva que só a avó faz, ou então naquela macarronada que só sua mãe sabe fazer. Enfim, tem alimentos que nos trazem lembranças boas, que nos remetem momentos felizes, situações, né, que a gente gosta de lembrar.
Ou seja, o alimento, a comida, ela também tem esse papel, também tem esse significado de nos dar prazer, de nos fazer lembrar de momentos felizes, de situações e até mesmo pessoas. Então, para ficar bem claro aqui, a gente tem 2 significados com relação à comida muito importantes e que precisam sim serem valorizados. O que a gente tem visto muito ultimamente é que a comida ela tem perdido um pouco esse papel, ficando realmente com esses rótulos de que isso eu posso comer porque vai me fazer emagrecer. Isso eu tenho que deixar de lado porque me faz engordar. Se eu quero emagrecer, se eu quero perder peso, eu tenho que focar nos alimentos fit, nos alimentos saudáveis. E a gente acabou perdendo esse sentido, né? Esse significado do ato de comer. E a live de hoje é para resgatar isso. É para falar que o processo de emagrecimento, ele não é a parte desse significado. O processo de emagrecimento tem a ver sim com sentir prazer, com satisfazer a sua fome. Enfim, o que eu quero deixar bastante claro aqui para vocês é o seguinte: não entrem, né, nessa armadilha de achar que num processo de emagrecimento, numa mudança de hábitos, numa dieta, vocês não podem sentir prazer ao comer. Que o prazer só está associado aos alimentos que te fazem engordar. Então, essa já é a primeira objeção que nesses poucos minutos aqui de live, já temos aqui uns 6 minutos, é a primeira objeção que eu quero quebrar com vocês, que processo de emagrecimento tem a ver sim com sentir prazer ao comer os alimentos. E que a gente, né, o segundo ponto, sem isso de rotular, isso é saudável, isso não é, esse alimento é bom, esse é ruim, esse me faz engordar, esse me faz emagrecer. Sem esses rótulos, gente, comida como sendo comida, tendo apenas esses 2 significados que eu acabei de falar com vocês: o satisfazer as necessidades fisiológicas e o de nos dar prazer, nos fazer lembrar momentos felizes. Mas a comida, gente, ela também tem tomado um outro rumo, né? Não vou dizer assim nos dias de hoje, mas de um certo tempo pra cá, eu acho que desde que essa palavra dieta caiu na boca do povo, a comida ela começou a ter também um outro significado, que foi o de fuga para sentimentos, fuga para emoções, fuga para situações. Ou seja, tudo acaba terminando em comida. Às vezes você foi lá, terminou com o namorado, você vai lá e se entope de sorvete. Ou então o dia foi super estressante no trabalho e aí vocês reúnem os amigos, gente, bora sair para comer, para beber, para desestressar. Tá um dia chuvoso, tá não sei o que, tá um clima ruim. Vamos cozinhar hoje não, bora pedir uma pizza. Ou então, passou no concurso, conseguiu aquele emprego dos sonhos, bora pro restaurante comemorar. Ou seja, a comida, ela acabou virando uma moeda de troca. E aí a gente entra em um tema que fala sobre o sistema de recompensa. A comida, ela acaba virando uma recompensa para tudo. Se você está feliz, você se recompensa com algum alimento. Se você está triste, você vai lá e se recompensa com algum alimento. Não que isso necessariamente seja ruim. O problema é em tornar todas as situações da nossa vida onde a comida ela entre como uma recompensa. E quando eu falo sobre situações, né, relacionadas a sentimentos, a emoções, a estresse, ansiedade, gente, agora pensa, vamos ser bem racionais. A comida, ela pode ser a mais gostosa, a mais maravilhosa possível.
ela não vai resolver nenhuma dessas situações que eu acabei de falar. Ela não vai diminuir o seu estresse, ela não vai diminuir a sua ansiedade, não vai diminuir talvez a tristeza que você esteja sentindo. E por que, gente? A comida ela não tem esse papel. A comida ela não serve para satisfazer essas emoções. E para ficar bem claro de vocês entenderem, é só vocês pararem e lembrar. Só vocês pensarem em todas essas situações que com certeza já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo, gente. Acontece com todo mundo. Um dia triste, um dia estressante, uma ansiedade. Acontece com todo mundo. E aí você pensa, eu me esbaldei lá no sorvete, me esbaldei lá no chocolate, no hambúrguer. Resolveu a situação? Pode ter resolvido momentaneamente, ali naquele momento. Mas depois que acabou tudo, quando você deitou a sua cabecinha no travesseiro, todos os problemas estavam ali. Todos os problemas continuaram ali, martelando na sua cabeça. Sem falar, às vezes, no sentimento de culpa que vem por ter quebrado a dieta, por ter enfiado o pé na jaca, por ter estragado o seu processo de emagrecimento. Vem esse peso na consciência de, ai meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter comido, e agora como é que eu volto para minha dieta? Sem falar nisso que também acontece quando você acaba se recompensando com a comida, quando você acha que a comida ela vai aliviar tudo que você está sentindo, quando na verdade não. Quando na verdade a comida é aqueles dois papéis que eu acabei de falar com vocês no início da live. É satisfazer necessidades fisiológicas, gente. Esse é o papel assim primordial do alimento. E falando sobre isso, já pegando esse gancho, eu quero agora falar com vocês a diferença entre fome física e fome emocional. Eu fiz um videozinho falando sobre isso, mas agora a gente consegue falar um pouquinho mais a fundo, né? Falando aqui sobre fome física. O que seria? Fome física é aquela onde você tá com fome. A sua barriga tá roncando, sabe? Basta um prato ali de arroz e feijão. O que ele vai saciar a sua fome? Você não fica buscando algo muito específico. Você não fica ali pensando, nossa, eu tô com um desejo, eu tô com uma vontade, ai como eu queria comer tal coisa. Não. Você está com fome, então o que tiver na sua frente, se você chega na rua assim, nossa, eu tô varado de fome, eu tô com muita fome, eu preciso comer, o que tiver na geladeira, o que tiver no fogão, serve para satisfazer a sua fome. E aí você come com aquela vontade que parece que a comida tá até mais gostosa do que realmente possa ser que esteja. E por quê, gente? Fome é indiscutível. Quem tá com fome quer comer o que tiver ali, o que tiver disponível, que seja rápido. Sem falar, né, que o nosso estômagozinho ele começa a dar uma avisada, começa a dar uma roncada. Quem tem problemas com, né, de hipoglicemia, que a glicose é baixa, logo quando fica com fome, já dá dor de cabeça, já dá tontura. Ou seja, todos esses sinais, todos esses alertas estão presentes nessa fome física. E como eu falei, não é de algo específico. O que tiver disponível é o suficiente para satisfazer a sua fome. Então vamos lá. Entendido o que é fome física, vamos entender agora o que é fome emocional. O nome já dá um indicativo do que pode ser. O nome já é bem, como eu posso dizer, já é bem indicativo mesmo do significado. Fome emocional está ligada a sentimentos, está ligada a emoções. E ela sempre vem acompanhada de um desejo muito específico. Por exemplo, mulheres que estão aí na live vão me entender perfeitamente bem agora. Sabe aquele momento? TPM. O que logo dá vontade de comer? Chocolate? Ou seja, é uma fome física? Não. É uma fome emocional, ou seja, eu estou com um desejo muito forte por um alimento. E aqui é o exemplo do chocolate, pode ser qualquer outro. Pode ser uma pizza, pode ser um hambúrguer, pode ser um biscoito. Enfim, é um desejo
que você teve ali naquele momento. As grávidas também de plantão também vão entender quando sentem, né, aquele desejo no meio da madrugada, eu preciso comer uma pamonha. É fome? Não é, gente. Ou seja, é fome, mas não é fome física, é uma fome emocional. Te bate uma vontade e é sempre de um alimento específico. E qual é o problema? Que talvez você pense assim, então todas as vezes que eu tiver uma fome emocional, que eu tiver um desejo de comer alguma coisa, eu tenho que reprimir esse desejo? Eu não posso? Eu tenho que, como dizem, beber água e esquecer? Não, não exatamente. Mas qual é o perigo dessa fome emocional? É quando você começa a confundir essa fome emocional com a fome física. É quando você começa a ter mais no seu dia a dia esses desejos do que propriamente dito a fome. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. Às vezes, ao longo do seu dia, você tem diversos episódios de fome emocional. Então, você está beliscando, e aí a gente entra bem no tema da nossa live de hoje, você fica beliscando o tempo todo. O tempo todo você está comendo alguma coisinha, porque você está cheio de desejos. Você acabou de comer lá o seu chocolate, porque te deu vontade. Agora que eu já comi um doce, estou com vontade de comer uma coisa salgada. Aí você vai lá e compra uma coxinha. Agora que eu já comi a coxinha, tô com vontade de comer um biscoito. Aí você vai lá e come um biscoito. Agora eu tô com vontade de tomar um suco. E aí você fica com essas vontades o dia todo. O dia todo você tá beliscando. E aí, é claro que aquilo ali vai te dar uma saciada, de uma certa forma. Então, a fome física, ela vai acabar sendo mascarada por essa fome emocional. Porque imagina, uma pessoa que tá ali beliscando o dia inteiro, ela vai realmente ter fome para sentar ali e fazer uma refeição? Um almoço ou um jantar? Eu acho, às vezes possa ser que tenha, mas às vezes não. Porque você já beliscou tanto que você não vai conseguir sentar ali diante de um prato de arroz e feijão e conseguir comer aquilo ali. Por quê? A sua fome emocional foi o dia inteiro, então não deu nem tempo de você perceber a sua fome física, não deu nem tempo de você realmente fazer a sua refeição, seja o almoço, seja o jantar, enfim, acabou não dando tempo, porque você priorizou mais a sua fome emocional. Deixa eu só beber uma água. Então vamos lá, gente. Continuando. Então, a gente já viu aqui sobre o significado do ato de comer, vimos já sobre o sistema de recompensa e vimos agora a diferença entre fome física e fome emocional. Agora a gente entra no momento da live falando um pouquinho mais, né, sobre essa questão de controlar a vontade de comer, falando em específico agora sobre o fazer dieta. E por que isso, gente? Porque dieta acabou se tornando uma tortura, onde a pessoa ela simplesmente se divide entre uma obsessão por controlar essa vontade de comer e ao mesmo tempo ela quer fazer a dieta, ela quer que isso funcione, mas ela sabe que precisa fechar a boca. Isso é um termo que as pessoas acabam utilizando muito. Quer emagrecer? Querido, você precisa fechar a boca. Você precisa parar de comer, porque se você continuar comendo desse jeito, você só vai engordar mais. E aí acaba se virando, às vezes, uma obsessão. Eu preciso fechar minha boca, eu não posso comer determinado alimento, porque eu vou atrapalhar a minha dieta, eu vou atrapalhar o meu processo de emagrecimento. E, gente, quando eu digo aqui que a gente precisa aprender a controlar a vontade de estar beliscando ali o tempo todo, é diferente de algo que seja obsessivo, que você fica ali tenso, fica preocupado, nossa, eu não posso comer, eu já almocei e agora fica aquela preocupação excessiva. Não é por esse lado. Na live de hoje a gente vai aprender. E quando a gente aprende uma coisa,
fica muito mais fácil para a gente executar. É igual na escola, sabe? Quando você vai lá aprender a fazer as equações de matemática, quando você não sabe fazer, é aquele desespero. A hora vai passando, todos os coleguinhas vão pro recreio e fica você lá batutando, tentando fazer aquele negócio. Mas enquanto você não aprender, aquilo ali vai continuar sendo difícil para você. Então, gente, é preciso sim aprender a controlar a vontade de comer. E por quê? As pessoas elas acabam confundindo muito. Lembra quando eu falei lá no início da live que o ato de comer acabou perdendo sentido, acabou perdendo significado? E justamente por isso, a pessoa ela decide iniciar um processo de emagrecimento e comer acaba virando uma tortura. A pessoa associa o ganho de peso à comida simplesmente. Se eu continuar comendo, eu vou engordar. Se eu comer tais alimentos, eu vou engordar. Eu preciso fechar a boca, eu preciso parar de comer. Quando na verdade não é bem assim. Lembra lá no início quando eu falei que o processo de emagrecimento está sim associado a sentir prazer ao comer? E é exatamente isso, gente. Iniciar um processo de emagrecimento não significa que você precisa fechar a boca. Você precisa sim se alimentar da forma correta. Você precisa sim aprender a identificar quando você está sentindo fome física e quando é fome emocional. Por quê? Quando você fica ali o dia inteiro só na fome emocional, é isso que vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Porque essa fome emocional, ela não é de arroz e feijão. É de um chocolate, é de um salgado, é de uma pizza, é de um cachorro quente. São sempre alimentos que são mais gordurosos. E só para deixar claro, não estou dizendo que você não pode comer esses alimentos. Mas estou querendo mostrar para vocês que é preciso ter equilíbrio. Estou querendo mostrar para vocês que é preciso saber fazer escolhas, é preciso saber o momento, é preciso identificar que você está tendo ali uma fome emocional, que possa ser que não é a primeira vez e que é isso sim que atrapalha o seu processo de emagrecimento. E não simplesmente o ato de você comer, porque aí a pessoa ela joga tudo num pacote só. O comer atrapalha o meu processo de emagrecimento, então eu tenho que fechar a boca. Mas aí ela não pensa, peraí, o comer. Mas o comer inclui as suas refeições ao longo do dia e inclui também todos os beliscos. Então, não dá para jogar tudo no mesmo pacote e dizer que aquilo ali é o problema. A verdade é que a gente precisa aprender a identificar os pontos que nós precisamos melhorar. E é assim que se desenrola o processo de emagrecimento. O ato de comer também, gente, não pode ser uma punição para você. E por quê? Muitas são as pessoas que iniciam o processo de emagrecimento e às vezes acabam se punindo por conta disso. Se eu comer um chocolate hoje, ou se eu for na pizzaria com os meus amigos, gente, eu estou focando tanto em pizza que eu acho que eu tô com vontade de comer pizza. Se eu for na pizzaria com os meus amigos, no dia seguinte eu vou ter que me matar de fazer exercícios na academia. No dia seguinte eu vou ter que ficar horas e horas de jejum para compensar tudo que eu comi no dia anterior. E mais uma vez, gente, a comida ela não pode acabar sendo uma punição para você. O ato de comer é sem culpa, é sem arrependimento. E como é que você chega nesse ponto? Quando você aprende a ter equilíbrio. Assumir o controle do seu ato de comer é o fundamental. Quando você atinge o controle, o equilíbrio no seu ato de comer, você está lá na frente no seu processo de emagrecimento. Você já subiu vários degrauzinhos nessa caminhada que você está fazendo. Porque quando você entende isso, tudo vai ficando mais fácil. E aí você começa a perceber o real
o real sabor dos alimentos. Você começa a perceber que os alimentos, eles podem sim ser saborosos se você estiver fazendo dieta. Na verdade, eles devem ser, sabe? Nada de ficar comendo essas coisas assim, sem graça. Então agora minha comida só vai ser água e sal, no máximo um alhozinho. Não, gente, comida é para ser saborosa, e para isso a gente tem uma infinidade de temperos naturais. Por isso que eu falo, olha, vim dizer para mim, eu não gosto de tal alimento. Gente, você já experimentou quantas vezes esse alimento? Quantas vezes você já mudou a preparação desse alimento? Quantos temperos diferentes você já usou nesse alimento? Se você me conseguir responder tudo isso, eu até aceito que você não goste. Mas enquanto não, vai experimentar, vai mudar a forma de preparo, porque o nosso paladar, ele se adapta. O nosso paladar, ele se acostuma ao que nós estamos fazendo. Um exemplo disso, só abrindo aqui um parênteses, né, já que eu tô falando de paladar, é sobre a questão do açúcar. Eu sempre falo nas minhas consultas lá com meus pacientes, precisa reduzir o consumo de açúcar. Mas Nutri, eu não consigo tomar meu café sem açúcar, eu não consigo tirar o açúcar, então eu posso trocar por adoçante? Então eu posso usar o açúcar mascavo, demerara, de qualquer pessoa me dá uma listinha, né, de todos os açúcares e adoçantes que talvez ela possa usar. E a verdade, gente, é que não. Nós temos que aprender a saborear os sabores, né, naturais dos alimentos. E o nosso paladar, ele se adapta. Nós não nascemos gostando do açúcar. E por quê? Qual é o primeiro alimento que nos é apresentado assim que a gente nasce? O leite materno. E no leite materno é o sabor natural. A sua mãe não ia lá no peito e colocava um adoçante, um açúcar para poder te dar. Você sentiu o sabor natural ali daquele leite, com todas as propriedades que ele tem, né? De carboidrato, proteína, lipídio, o próprio açúcar do leite. Ou seja, é natural aquilo ali. E você tomava. Ao longo do tempo, por ser apresentado a você outros sabores, o seu paladar ele foi se habituando, seu paladar foi se acostumando. Ou seja, se esses sabores forem sendo retirados aos poucos, não precisa ser nada radical. Eu não sou a favor do radicalismo, você pode fazendo aos pouquinhos, o nosso paladar ele vai se adaptar. E uma coisa, gente, é preciso fazer isso. Não só por conta do processo de emagrecimento, não, mas pela saúde. A gente já falou aqui em uma live, agora eu não lembro se foi a segunda ou se foi a terceira. Nós falamos, né, sobre emagrecimento por estética, emagrecimento por saúde. E, gente, saúde é o mais importante. Saúde deve ser a nossa prioridade, assim, número 1, prioridade máxima. Tudo que for a favor de melhorar a sua saúde, você dá um ok, você vai lá e se empenha em fazer. Você se empenha em colocar em prática. Porque, gente, a nossa saúde não tem valor. A nossa saúde é o que a gente tem de mais precioso. Se a gente não cuidar dela hoje, lá na frente isso vai ser refletido. Lá na frente isso vai nos trazer consequências. Então, fica o meu alerta aqui já para vocês hoje. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos nos empenhar em melhorar todos os dias. Mas abri um parênteses aqui bem grande, né? Mas voltando aqui, falando sobre a questão do equilíbrio, sobre assumir o controle. E o primeiro ponto, nós precisamos aprender a dizer não. O dizer não, gente, no início é difícil. É difícil quando bate aquela vontade de comer um docinho depois do almoço, você falar não. No início é difícil nós falarmos não para aquela vontade que dá de comer um doce depois do almoço, de tomar um cafezinho. Eu concordo com vocês, é difícil dizer não, mas é preciso. Os primeiros nãos são os mais difíceis, mas depois que você aprende, vai ficando mais fácil. E agora,
um ponto que é muito importante vocês entenderem nesse aprender a dizer não. Nossas escolhas, elas precisam ser conscientes. Você precisa assumir, na verdade, a responsabilidade das suas escolhas. Por exemplo, você decide se você quer comer mais um cachorro quente ou não. Isso é uma escolha sua. E quando eu digo suas escolhas precisam ser assumidas, é o seguinte: se você comeu a mais, assume isso, bola pra frente, volta à sua rotina. Nada de enfiar a cabeça debaixo do travesseiro, ai meu Deus, e agora? Assuma a escolha que você fez. Você escolheu comer um pouco a mais, você escolheu comer o segundo pedaço. Assume isso, levanta a cabeça e bola pra frente. Por quê? É mais uma armadilha para você desistir do seu planejamento alimentar, para você desistir do seu processo de emagrecimento. Erros, eu sempre digo, erros sempre vão existir nessa caminhada. O importante é você aprender com os seus erros. E como você aprende? Levantando a poeira, enfim. Levantando a cabeça e seguindo em frente, sabendo que no dia seguinte, vida que segue. Na próxima refeição, vida que segue. Eu preciso voltar ao que eu estava fazendo antes. Porque quando você não volta, quando você embarca nessa de vez, você abandona tudo o que você estava fazendo. Você simplesmente está dizendo assim, para você mesmo, tudo que você fez até agora não valeu de nada, porque no primeiro vacilo você deu as costas para todas as mudanças que você já fez até hoje. Pesado, né? Concordo, pesado isso que eu tô falando com vocês, mas é a mais pura realidade. Quando você decide escolher por deixar de lado tudo que você fez até hoje, você só está dizendo para você mesmo que nada disso valeu a pena, que nada daquilo foi importante. Então, gente, errou? É isso mesmo, Kátia. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Perfeita essa sua frase. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Foi uma escolha que você fez. Talvez você não pensou, talvez você só foi ali pela vontade. Então, gente, sacode a poeira e continua de onde você parou. Não volta atrás, não desiste, porque aí vai ficar cada vez mais difícil o seu processo de emagrecimento. Uma dica, essa dica é de ouro, gente. Uma dica que eu tenho para todos vocês, para ajudar nesse controle de comer o tempo todo. Façam uma pequena experiência. Acordou? A partir do momento que você acordou, todo e qualquer alimento que passar por você, que passar pelas suas mãos, você vai anotar. Anota todos os alimentos, inclusive as quantidades. Sentou lá para tomar seu café da manhã? Estou aqui, meu café da manhã é uma xícara de café com tantas colheres de açúcar. É um pãozinho com miolo, passei tantas vezes ali a faca com margarina, coloquei tantas fatias de queijo. Enfim, você vai anotar, mas precisa anotar assim, detalhadamente. E aí depois daquele café da manhã, você vai anotar as balinhas que você comeu no trem até chegar no trabalho, nas barrinhas, você vai anotar o bombom que você comprou lá da menina que passou na rua, você vai anotar tudo. No final do dia, você vai fazer um balanço e você vai ver o quanto que você comeu ao longo daquele dia. E aí você repara em quais daqueles momentos ali você realmente estava sentindo fome. Em quais daqueles momentos realmente era uma fome física e em quais era uma fome emocional. E aí, filho, é com você. Você vai fazer lá o seu balanço e você mesmo vai se autoavaliar. Vai olhar para você e falar assim: caramba, eu comi muito no dia de hoje. Se eu cortasse isso, ia até sobrar uma graninha a mais. Olha que legal, tá vendo? As dicas da live te ajudam até a economizar se você começar a colocar em prática.
Então, gente, essa é uma dica que vocês precisam colocar em prática. Se eu fosse vocês, já colocava ela em prática amanhã. Amanhã mesmo, assim que vocês acordarem, já comecem a anotar. Depois vocês podem me mandar aí o que vocês acharam disso, como é que foi, o que apareceu aí nessa lista. Podem me mandar. Se quiserem me marcar no Instagram, fiquem à vontade. Eu vou adorar ver isso. Façam isso, porque isso vai ajudar vocês a perceber o quanto de comida vocês comem ao longo do dia. E principalmente naqueles momentos, para quem está trabalhando, seja em casa ou seja no seu trabalho mesmo, né, para quem vai para a rua, o que vocês acabam comendo ali em períodos que talvez, se vocês não estivessem anotando, vocês nem iriam se dar conta. Vocês nem iriam parar para pensar, caramba, gastei tudo isso mesmo comendo na rua em momentos que não era nem fome, que eu poderia ter dito não. Façam e depois me contem como é que foi. E aí, gente, vocês vão começar também a perceber o que realmente é importante e o que realmente vocês precisam no momento. Será mesmo que ao longo de todo o dia você precisava comer todos aqueles doces? Será mesmo que era necessário aquilo ali? E mais uma vez eu entro no que eu acabei de falar com vocês. Escolhas. Você escolheu comer todas aquelas balas ao longo do dia. Você também pode escolher não comer. Como eu disse, os primeiros nãos são sempre os mais difíceis. É igual educar o filho. O primeiro não às vezes dói. Você vê lá a criancinha chorando, você fala não para ela, porque você sabe que é preciso. Você sabe que se você falar sim para ela o tempo todo, vai chegar um momento que vai dar ruim. Vai chegar um momento em que você vai querer corrigir, que você vai querer dizer não e você não vai conseguir. No processo de emagrecimento não é diferente. Os primeiros nãos vão doer. Os primeiros nãos, você vai ficar assim, caramba, eu não queria dizer não. Mas são só os primeiros. Depois vai ficando mais fácil. Porque você vai entendendo o que você está fazendo e você vai aprendendo a fazer escolhas conscientes. E isso é o mais importante. Fazer escolhas conscientes, pensar antes de agir, ao invés de sair no piloto automático. Quando te der vontade de comer alguma coisa, seja o que for, antes de você ir lá e comer, pare e pensa. Eu realmente preciso disso nesse momento? Isso realmente é importante para mim? Por que eu quero comer isso? Será que não vai atrapalhar tudo que eu já estou fazendo? Poxa, essa minha semana não foi nada legal. Não consegui me alimentar direito, não consegui beber água direito. Então, eu vou fazer uma refeição saudável hoje, eu não vou comer uma besteira. Ou seja, é uma escolha consciente, é uma escolha pensada. Ou então, olha, eu me alimentei tão bem, eu tô fazendo tudo tão direitinho, que se eu me permitir comer um chocolate, não vai ter problema. Eu vou comer um pedaço e vou parar ali. Isso é uma escolha consciente, isso é uma escolha pensada. Ou seja, você não saiu agindo ali no piloto automático. Você parou, analisou o que estava prestes a fazer, pensou, refletiu e decidiu. E depois que você decidir, gente, assuma a sua decisão. Assuma a escolha que você fez, independente de qual ela seja. Se você optou por comer ou não. Assuma a sua escolha, assuma a sua decisão. Isso é extremamente importante para isso que a Kátia botou aí, para levantar a cabeça, levantar a poeira e seguir em frente. Não importa o que aconteceu no dia de hoje. Amanhã é um dia novo. Amanhã, volte para o seu planejamento, volte para a sua rotina de exercícios, para a sua alimentação saudável. Nós não somos feitos por um momento, mas sim por escolhas diárias, por decisões diárias. Não se defina por um dia, não se defina por um erro, mas se defina pelas escolhas que você faz
todos os dias. Maria colocou aqui: como eu faço para engordar? Então, querida, a jornada é sobre processo de emagrecimento, mas você pode me mandar lá no direct para eu não esquecer, e aí a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Mas a sua dúvida ela vai ser respondida, só porque que foge um pouquinho, né? Foge bastante, na verdade, da proposta aqui da live de hoje. Mas, continuando, assumam as suas escolhas. Se tem duas coisas aqui que eu posso deixar como palavras-chave da live de hoje, assuma suas escolhas e aprenda a dizer não. São duas coisas fundamentais no processo de emagrecimento. Se você não estiver disposto a dizer não, se você não estiver disposto mesmo, de verdade, esse processo não vai funcionar para você. Porque vão ter momentos que você vai precisar dizer não. Vão ter momentos em que você vai ter que saber escolher. Vão ter momentos em que você realmente vai ter que pensar. Não dá para sair agindo no piloto automático. Então, gente, isso é o que eu queria deixar aqui para vocês nessa live de hoje. É o nosso 5º episódio dessa jornada emagrecer. Nós já vimos tanta coisa aqui incrível ao longo dessas 5 lives. Falamos, né, como eu disse, sobre emagrecer por saúde, por estética. Falamos sobre sabotadores do emagrecimento, né, o que nos sabota, quais são os nossos maiores vilões. Falamos sobre tanta coisa, gente. Sobre mentalidade, falamos sobre um tema muito importante, sobre obesidade, seus efeitos. Então, gente, a minha dica final aqui é: maratonem, de verdade, maratonem todas essas lives. Se você que está aqui hoje é a sua primeira live, primeiro, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui na live hoje. Vai lá no meu IGTV, assistam os episódios anteriores, ou então lá no meu canal no YouTube, Nutrição e Vida, ou na página no Facebook. Ou seja, tem 3 formas de vocês poderem estar assistindo aos episódios anteriores. Então assistam, maratonem de verdade e comecem a colocar em prática. Depois que vocês começarem a colocar em prática, vocês me contam todos os resultados que vão começar a aparecer. Porque é certo, gente, colocando em prática tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, os resultados, eles vão começar a aparecer, tá bom? Então, quinta-feira, às 20 horas, aqui pelo Instagram mesmo, nós vamos ter o nosso 6º episódio. Espero todos vocês. Gente, não desistam, hein? A gente está nessa... É uma jornada, então vamos juntos até o fim, até completar as 17 lives. Eu tô super empolgada, espero que todos vocês estejam, porque pra mim, gente, tem sido incrível fazer essas lives. Deixa eu ver aqui se é verdade. Assumir nossas escolhas. No domingo escolhi um dia livre e comi 2 pedaços de pizza, e no outro dia voltei à rotina da reeducação alimentar. Gente, isso é coisa maravilhosa. Cris botou aqui, né, que todas as lives são maravilhosas. Vocês são maravilhosas, gente. E ver esses comentários é o que me motiva a continuar ajudando, a trazendo bastante conteúdo para vocês. Ver que tudo que eu tô falando aqui tem pessoas que estão colocando em prática. Então, gente, façam como elas. Comecem a colocar em prática. Comecem a assumir, a criar responsabilidade pelas suas escolhas. Aprendam a dizer não. Que como essas pessoas que estão colocando aí, vocês também vão ter os seus resultados. O processo de emagrecimento também vai ser algo bom para todos vocês. Então, gente, vejo todos na quinta-feira às 20 horas. Um grande beijo. Adorei a participação e até quinta.